Isso. Estamos numa série de mensagens pela manhã, agora em março. Em abril nós teremos uma nova série de mensagens chamada, aqui a de março, chamadas Atributos de Deus. Estamos falando sobre os atributos de Deus, né? Aqueles atributos, o que são atributos? São qualidades do Senhor, as qualidades de Deus. Quando conhecemos, né, as qualidades do Senhor, nos relacionamos melhor com a pessoa dele. Se nós não o conhecemos, não nos relacionaremos com ele da maneira que a palavra nos orienta a nos relacionar. Vivemos em um mundo de muita relativização. Cada um está criando um Deus para si. Cada um acha que do jeito dele é o jeito certo, é o jeito correto de adorar o Senhor. Mas não é o que a palavra nos ensina. A palavra, a revelação, foi deixada para nós, para que viéssemos a mergulhar nela, conhecer a palavra, para que possamos também nos relacionar com Deus da maneira como Ele deseja ser adorado, como Ele deseja, né, ser conhecido. Então é de extrema importância, e sempre será, que você tenha uma noção, que você mergulhe na palavra de Deus. Eu tenho aqui um desafio para os homens, inclusive. Todo homem que está aqui deveria fazer teologia. Todo homem deveria fazer esse curso teológico. Algum curso teológico deveria fazer. Nem que seja uma pós-graduação, ou um bacharelado, ou um curso mesmo de algumas 300, 400 horas. Deveria fazer algo relacionado à teologia num lugar que de fato ensine teologia. Por que isso é tão importante? Porque você, homem, será direcionado por Deus a apresentar Deus para a sua família. Se você não tiver o mínimo de conhecimento de Deus, se você não tiver o mínimo de teologia, como que você apresenta para os seus filhos? Você vai apresentar às vezes um Deus frouxo, você vai apresentar um Deus omisso, você vai apresentar um Deus inexistente, segundo a palavra da verdade. Então é necessário que todos os homens que estão me ouvindo aqui, você tenha pelo menos um conhecimento, né, teológico, nem que seja básico, para que você possa assim ministrar também sobre a vida da sua família. Nós homens somos responsáveis por isso. Meus irmãos, não se esqueçam que lá na antiguidade, né, a mãe de todas as ciências foi a Bíblia. A Bíblia é a mãe de todas as ciências que existem hoje. Você quer pensar na psicologia? Ok, a psicologia, ela tem a sua base, querendo ou não, na palavra de Deus. Você quer pensar sobre a engenharia, seja qual for a ramificação da engenharia, tem a sua base na palavra de Deus. Tudo que você pensar em ciência hoje tem a sua base na palavra de Deus. Não precisamos ir longe. A palavra de Deus é base para tudo. Logicamente que com o passar do tempo isso foi sendo perdido. E hoje o homem está muito distante daquilo que Deus separou e direcionou para a vida dele. Mas é um fato que todos nós precisamos ter um conhecimento de Deus, precisamos de uma base teológica, precisamos conhecer os atributos do Senhor. Se conhecermos os atributos de Deus e suas qualidades, nós nos relacionaremos melhor com Ele. A W. Tozer diz: é comum ouvir que o que vem à mente de uma pessoa, quando ela pensa a respeito de Deus, é a coisa mais importante sobre ela. Uma elevada compreensão de Deus conduz a uma vida sublime e santa, e isso se estenderá à adoração, ao evangelismo e ao culto. Alguns atributos de Deus em relação, né, ao que nós temos dito aqui. Nós não falaremos sobre todos eles, mas escolhemos alguns para falar. Deus é autoexistente, Ele possui vida em si mesmo e não depende de ninguém. Deus é espírito, Ele não possui um corpo material, Ele é transcendente. Essas coisas, existe uma limitação de entendimento da nossa parte. Amém, gente? Então a nossa cabeça, ela vai conseguir compreender Deus, dependendo do nosso contexto de vida, da nossa intenção e do nosso desejo mesmo de conhecê-lo. O Espírito Santo nos direciona e nos ajuda nesta tarefa. Porém, ainda assim, existirá uma limitação da nossa parte. Por exemplo, falar sobre a soberania de Deus. Quando está passando ali, milhares de crianças hoje estão morrendo de fome num país aqui no continente africano, Somália e tudo mais. Como que nós falamos sobre a soberania de Deus? Então existe uma limitação na nossa compreensão. Se Deus é soberano, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque tantas pessoas maravilhosas na minha vida se foram quando chegou aí o Covid. Se Deus é soberano, por que isso aconteceu? Porque a soberania de Deus não está atrelada à tua emoção. Em outras palavras, né, sem querer ser rude, mas sendo muito sincero com você, Deus
não se limita ao seu sentimentalismo, ao que você pensa, ao que você sente. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele toma decisão e ponto final. Ele não tem que te dar uma satisfação sobre isso. Então, Ele é soberano. Existe uma limitação para o nosso entendimento, e Ele também compreende isso em sua infinita misericórdia. Mas é importante que a gente fale sobre seus atributos, e aonde nós alcançarmos a nossa limitação de entendimento, creio eu que o Espírito Santo também continuará ministrando sobre as nossas vidas. Deus é soberano, Ele governa sobre todas as coisas com absoluto controle. Deus é santo, é puro, livre de culpa e falha em todo o seu ser. Ele é onipresente, não possui limites, está presente em todos os lugares. É onisciente, sabe todas as coisas. É onipotente, é todo poderoso. É imutável, nunca muda. É verdadeiro, fala com precisão e autoridade. Deus é sábio, realiza a sua perfeita vontade pelos meios e fins elevados. Deus é bom, é generoso para com suas criaturas. Deus é gracioso, Ele concede salvação gratuita a pecadores imerecedores. Deus é amor, é amoroso, Ele demonstra amor incondicional pelos seus filhos. Deus é presciente, Ele conheceu e amou o seu povo desde a eternidade. Deus é justo em sua ira, Ele ama a pureza e pune a iniquidade. Pastor, alguns atributos eu compreendo perfeitamente, mas outros eu tenho dificuldade. Quero lhe dizer que você não é o único, eu também passo pela mesma situação. Mas quanto mais entendemos e nos aprofundarmos em seus atributos, maior será o nosso amor por esse Deus, a nossa consciência do que é sacro, do que é santo, e maior será também o nosso desejo de permanecermos santos e distante do pecado. Falar sobre os atributos de Deus, gente, nos nossos dias, ele repele aquele que não tem maturidade. Por quê? Porque muitos estão querendo ir nas igrejas ouvir aquilo que é bom e agradável aos ouvidos. Você ouvir, por exemplo, da minha parte, de que Deus é soberano, e que a sua opinião em relação a quem deveria morrer ou quem deveria viver não importa, pode causar em você uma certa ojeriza. Peraí, que Deus é esse então que dizem que é amor? Se Ele ama, por que Ele faz esse tipo de coisa? Deus não tem que prestar conta a nós, isso é outra coisa. Deus não tem que dar satisfação a nós de nada, porque Ele é Deus. Deus continua no controle de todo esse mundo. Existe um caos instalado no mundo e Deus continua no controle de tudo. Amém, gente? Quando nós compreendemos melhor estas realidades acerca de Deus, fica também mais leve a vida cristã. Por quê? Porque você deixa aquele pseudo controle que você acha que tem e de fato entrega tudo nas mãos do Senhor. Se Ele é soberano, se Ele é Pai, se Ele sabe exatamente o que está fazendo, por que eu, em sã consciência, vou assumir para mim uma responsabilidade que não me pertence? Essa é a luta de todo ser humano e ela está mais ferrenha em nossa época. O ser humano está tentando de todas as formas e maneiras se colocar no centro de tudo. E Deus continua nos trazendo para o centro da vontade dEle. E o centro da vontade dEle é que a gente o coloque como soberano em nossa vida. Amém? Hoje eu desejo comentar com você e compartilhar com você sobre um dos atributos que também é um dos atributos mais profundos e também mais difíceis de serem falados. Por mais que você considere que não, eu depois que comecei a estudar sobre, eu percebi que ele de fato é bem complicado de se entender. Deus é amor. Quantos aqui defendem, compreendem que Deus é amor? Levante sua mão assim. Amém? Amém. Que ótimo. Todos vocês defendem isso, eu também defendo que Deus é amor. Mas será que nós temos uma perfeita compreensão do que significa esta palavra, Deus é amor? Será que depois de compreender melhor isso, nós estaremos dispostos também a dizer que Ele continua a nos amar com amor incondicional? É o que eu desejo apresentar para você nesta manhã, mediante a palavra de Deus, para que você saia daqui ainda mais convicto do grande amor que Ele tem pela sua vida. Então vamos orar? Jesus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, meu Pai, pelos cânticos que nós entoamos aqui, todas as verdades que nós cantamos, ó Pai.
tudo aquilo que dissemos, ó Pai, com as nossas bocas e o nosso coração, acerca de quem o Senhor é. Nós te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos reunidos neste lugar. E te pedimos, meu Pai, uma graça especial para compreender o seu amor nesta manhã. Compreender esse atributo, ó Pai, vai trazer para nós um desejo ainda mais intenso de nos relacionarmos contigo e de adorarmos da maneira como o Senhor merece ser adorado. Então nesta manhã, Jesus, eu repreendo todo mau pensamento de escassez, desordem, tudo aquilo que não vem do Senhor que esteja agora por terra, em nome de Jesus. Todo levante das trevas, ó Pai, daquele que vem para tentar de alguma maneira destruir o conhecimento que vem do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, mas ficamos com a Tua doce palavra e te pedimos, Espírito Santo, que de uma maneira especial e profunda, ministra em nossas vidas, ó Pai, para que sejamos, Pai, a imagem do Teu Filho aqui na terra. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus é amor. As Escrituras nos dizem 3 coisas a respeito da natureza de Deus. A primeira, que Deus é espírito. No grego não há artigo indefinido. Dizer Deus é um espírito, é sumamente repreensível, ou seja, é impossível. Não existe essa possibilidade. Então, na língua original, onde o Novo Testamento foi escrito, não há artigo indefinido. Quando dizemos Deus é Espírito, nós não estamos colocando que Deus é um Espírito. Não existe artigo indefinido e é desse jeito que nós devemos nos relacionar com Deus. Deus é Espírito, ou seja, Ele não está ali debaixo do nosso controle, Ele não se materializa. Ele pode estar em todos os lugares ministrando em nossa vida com toda a profundidade, né? Então Deus é Espírito no sentido mais elevado. Como é espírito, é incorpóreo, não tem substância. Tivesse Deus um corpo tangível, não seria onipresente, estaria limitado a um lugar, sendo espírito, enche os céus e a terra como nós acreditamos. Segunda, Deus é luz, o que é oposto às trevas. Então aonde existe luz, as trevas precisam recuar. Nós estamos numa luta aqui com essa luz, não é, Daniel? A partir do momento que a gente coloca aqui telha escura em todos esses lugares, a gente escurece ele. Mas se nós arrancarmos uma telha como essa de metal que está aqui, a luz vai entrar. E aonde a luz entra, a treva precisa recuar, dissipa. Então a Bíblia também declara que Deus é luz. Aonde Deus entra, aonde a luz de Deus entra, a treva recua. Não existe a possibilidade de ser o contrário. Aonde a treva está entrando, a luz precisa recuar. Não, meu irmão, aonde existe um feixe de luz, aonde existe uma escuridão completa, mas existe um feixe de luz, as trevas recuam. Não existe a possibilidade. É por isso que eu tenho tanta dificuldade com aqueles irmãos que na batalha espiritual tem mais vista de demônio do que de anjo. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, porque basta um feixe de luz para que as trevas se recuem por completo. Não estou dizendo com isso que não existe batalha espiritual, mas estou dizendo que você com Cristo Jesus é maior do que todo o exército infernal que vem contra você. Amém? Então é isso. É nisso que nós devemos crer. É nessa realidade espiritual que nós devemos pautar a nossa vida. Então Deus é luz, né? Deus é luz, representa a santidade, a bondade, a vida. Deus é luz significa que Ele é a soma de todas as excelências. E por último, Deus é amor. 1 João 4,8. Não é simplesmente que Deus ama, porém que Ele é o amor em pessoa. O amor não é meramente um dos seus atributos, mas a sua própria natureza. É a sua natureza. Deus é amor. Mas quem criou o amor para que Deus amasse? Deus criou todas as coisas. Ele foi criado nessa base, faz parte de sua raiz, faz parte de todo o seu ser. E não existe nada neste mundo, visível ou invisível, que possa mudar a realidade de que Deus é amor. Faz parte da natureza dele. Então Deus, Ele não vai mudar porque você mudou. Deus não vai mudar porque o mundo está virado do avesso. Deus não vai mudar porque alguém disse que Ele mudou. Não. Ele é amor, faz parte da sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Daquilo que nós temos limitação de entender, até mesmo acerca da sua criação. Antes mesmo da sua criação, Deus já era amor. Mas para compreender esse atributo, eu quero que você visualize aqui alguns pressupostos sobre esta realidade, sobre essa natureza, esse atributo de que Deus é amor. Primeiro deles, o amor de Deus não depende de nada à sua volta. Por que é tão importante nós compreendermos isso?
Porque na nossa limitação humana, nós levamos isso em consideração. Eu só vou amar uma pessoa se... Cara, você colocou uma condição. Para Deus, não existe esta condição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não é assim. Porque Deus, Ele poderia até amar o mundo se todo mundo tivesse de acordo com a sua vontade. Não, Deus amou. Ele amou pecadores, Ele amou aqueles caras que estavam em plena condenação e destruição da sua própria vida. Ele amou a mim e a você quando nós ainda éramos pecadores. Deus é amor. Isso não muda a realidade. Agora, por que temos dificuldade de entender isso? Porque na nossa cabeça é muito mais fácil nós amarmos alguém bonzinho. É fácil a gente amar aquele que nos ama. É fácil a gente amar aquele que está do nosso lado sempre. Às vezes a gente tem dificuldade de amar até o cônjuge, não é verdade? Agora imagina aquele que faz alguma coisa muito terrível contra você. Você ama essa pessoa? Seus inimigos. É por isso que Jesus disse, né? Se vocês estão falando sobre amor aí, cara, isso é café com leite, isso é quinta série. Deixa eu ensinar para vocês algo mais profundo. E Jesus vem então com essa lição sobre o amor. Ele vem nessa perspectiva ainda mais elevada, ainda mais profunda. O que Jesus estava dizendo: olha, o meu Pai, Ele é o amor em pessoa. Então vocês precisam compreender melhor o meu Pai, para que vocês possam compreender melhor o amor entre vocês. Então é por isso também que Ele nos ensina: amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, alma, entendimento e forças, e o seu próximo como a você mesmo. João 3,16, gente, a gente poderia pregar João 3,16 aqui o ano inteiro, todos os domingos, pregações diferentes, de manhã e à noite, durante alguns anos, e não seria ainda possível a gente conseguir dissecar todo esse versículo. Ele é muito amplo, ele é muito profundo, ele é muito maravilhoso, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou a mim, porque Deus amou você. Não há objetos no amor de Deus que possa colocá-lo em ação. Não há nada na criatura que possa atraí-lo ou impulsioná-lo. O amor que uma criatura tem por outra deve-se a algo existente nelas, mas o amor de Deus é gratuito, espontâneo e não causado por nada nem por ninguém. A única razão pela qual Deus ama alguém acha-se em sua vontade soberana. Olha o que diz em Deuteronômio 7, 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Quem que está falando aqui? Falando ao povo de Israel. Mas foi porque o Senhor os amou por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Em outras palavras, Deus amou o seu povo desde a eternidade, e portanto a criatura nada tem que possa ser a causa daquilo que se acha em Deus desde a eternidade. Seu amor provém dele próprio. Qual é a fonte de Deus para amar? Ele é a sua própria fonte. Mas como isso é possível? Isso é tudo que a sua possibilidade consegue entender, e a minha também. Nós temos uma compreensão limitada de alguns temas. Isso é normal, meu irmão. Isso não tem que causar em você estranheza, na realidade tem que causar temor. E se você não compreende algo tão profundo assim, como eu também não compreendo, espere. Daqui a pouco todos nós estaremos no céu. E de acordo com o andar da carruagem desse mundão, em trevas, não vai demorar muito não. Daqui a pouco a gente está com o nosso Pai. Amém? Aqui diz em 2 Timóteo 1,9, mas por causa da sua própria determinação e graça, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. O amor de Deus por mim e por todos e cada um dos que são seus não foi movido nem motivado por coisa nenhuma em nós. Que havia em mim que atraiu o coração de Deus? Absolutamente nada. É por isso que a salvação é pela graça. Não é mérito por obras suas, né? Você não é salvo porque você é bonzinho, porque você ajuda uma velhinha a atravessar a rua. Você não é salvo porque você faz boas obras, caridades. Você dá brinquedos e lanches para as crianças carentes de Taubaté. Você não é salvo por isso. Você é salvo pela graça, para as obras.
Esse é o grande detalhe da vida cristã. Você é salvo pela graça, pelo grande amor de Deus que amou você, mas você não tinha nada, absolutamente nada que chamasse a atenção dele. Ele não amou você porque você deu algo para ele, ele te amou porque ele quis. Porque ele quis, porque ele decidiu. Ele decidiu te amar, ele decidiu te resgatar. E nessa decisão dele de te amar e te resgatar, você foi salvo pela graça de Deus. Para quê? Para as obras. Tamanho amor que você agora recebe da fonte inesgotável que é Deus, você precisa apresentar esse amor a outras pessoas. E o que você tem feito em relação a isso? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não se esqueça disso. Uma coisa que me chama muito a atenção em relação ao amor, é o amor de mãe. Já diz aí o ditado popular, que não existe na terra amor maior do que o amor de mãe. E de fato, eu comprovo isso através da minha mãe, através da minha esposa, através de diversas outras mamães que estão aqui, que eu conheço a história, que de fato a mãe ama muito. Agora pegue o amor de mãe. Não se compara com o amor de Deus pela sua vida. Porque alguns aqui não tiveram o amor de mãe. É um fato. Muitos aqui não tiveram uma mãe presente, ou se tiveram, foi aquela mãe mesmo, megera, carrasca. Não é? Pois bem, se a sua concepção de amor está limitada ao seu pai e à sua mãe, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim na sua história, eu quero lhe dizer que o amor de Deus é infinitamente maior e mais profundo por você do que a sua mãezinha, boazinha, maravilhosa que te criou. Ou não? Amém, igreja? Nessa perspectiva, precisamos entender justamente isso. O amor de Deus não depende de nada à sua volta. E um segundo princípio, o amor de Deus é eterno. É eterno. Necessariamente Deus é eterno, Deus é amor. Portanto, como Deus não teve princípio, seu amor também não teve. Quando Ele passou a te amar, Ele passou a te amar desde sempre. Como isso é possível? Mais uma vez, é um assunto difícil porque entra na nossa limitação humana. Na nossa limitação humana, a gente tem uma história. Eu nasci no dia 22 de abril de 1983. Eu vim para este mundo aqui. Não sei exatamente o horário, mas a partir daí começa a minha saga, começa a minha história. Eu estou agora neste dia 19 de março de 2023, com 39 anos, e eu tenho toda uma história corrida. Então tem começo, agora está no desenvolvimento e um dia terá um fim. Quando se trata de Deus e o amor de Deus que é eterno, não tem começo, não tem uma data estabelecida. Quando que Deus começou a amar a Adriana e o Vicente? Desde sempre. Quando que Deus começou a amar o Paulinho? Desde sempre. Meu irmão, você já era amado por Deus quando todo mundo te odiava. Você já era amado por Deus quando todo mundo te rejeitou. Você já era amado por Deus quando você achava que estava sozinho neste mundo. Deus já te amava, porque Deus amou o mundo. Amém? Aí toda essa falácia que existe. Não, porque Deus não me ama. Não, porque Deus não olha para mim. Não, deixa eu te dizer, Deus não vai fazer todos os seus caprichos, nem todas as suas vontades, porque a Bíblia também declara que Ele é um bom pai, e um bom pai educa e disciplina os seus filhos. Ele trabalha com paternidade, não com paternalismo. O paternalismo dá tudo que o filho quer, e aí o filho vira o quê? Um bandido, às vezes de colarinho branco. A paternidade não, é totalmente diferente. É uma criação graciosa de Deus, disciplinando, impulsionando, encorajando, às vezes puxando o freio, às vezes empurrando, mas esse é o Deus que nos amou desde a eternidade. Diz aqui em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Em Efésios capítulo 1, 4 e 5 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou, ou na versão empregada pelo autor, havendo-nos predestinado em amor. Algumas versões carregam justamente essa palavra, havendo-nos predestinado em amor.
Então Deus tem o seu amor para com nossas vidas e esse amor é eterno. Tem muita gente que se sente rejeitado, abandonado, triste, sozinho no caminho. Parte da história às vezes é o que você mais sente. Vamos combinar, gente, esse número de depressão e ansiedade que tem nos nossos dias. Parte desses problemas emocionais é por falta do conhecimento de Deus. Um cristão que conhece a Deus, ele vai combater com todas as suas forças problemas emocionais que se apresentam para ele. Com todas as forças. Agora, se ele conhece um Deus que ele criou, ou seja, um Deus limitado, quando o problema surge, ele é engolido por ele. Por isso a importância de você compreender o Deus que está descrito na Bíblia. É o que está aqui. Não é o que você criou e deixou aqui. Esse é limitado. Não estou dizendo que ele está 100% errado. Talvez você tenha parte de uma revelação que seja saudável, a outra parte não. Mas quando nós conhecemos o Deus da Bíblia e falamos, em alto e bom som que Ele é eterno, isso precisa alimentar a sua fé. Você tem que sair daqui hoje e enfrentar a sua segunda-feira, sabendo que você é amado por Deus desde a eternidade. Pai e mãe podem te abandonar, mas o Senhor nunca te abandonará. Amém, igreja? Outra coisa, outro princípio, o amor de Deus é soberano. Esse princípio é um dos mais delicados que encontramos. Eu já vou te explicar por quê. Isso é evidente. Deus é soberano, não deve obrigação a ninguém. Ele é a sua própria lei e age sempre de acordo com a sua vontade. Sempre. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 9, versículo 13. Amei Jacó e aborreci Esaú. Você lembra da história de Esaú e Jacó, né? Gêmeos, então naturalmente nasceram na mesma família, na mesma barriga, na mesma hora. Ok? Mesma criação, papai e mamãe, mesmo contexto, talvez até de amizades, de convívio, de profissão. Só que a palavra de Deus diz aqui em Romanos capítulo 9, versículo 13, amei Jacó e aborreci Esaú. Vamos ler uma outra versão? Se você tiver aí com uma outra versão, abre aí em Romanos capítulo 9, versículo 13. Romanos 9, 13. Na NVI, diz assim, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. É essa palavra? Vamos para uma outra versão. Almeida Revista e Atualizada, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vamos para outra, nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, como dizem as escrituras sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Pastor, é isso mesmo? É isso mesmo. Em seu amor, Deus é soberano. Essa é a difícil compreensão que nós temos muitas vezes. E o que acontece? Muitos ficam o quê? Inventando um Deus para si. Existem situações na soberania de Deus que nós não compreenderemos, meus irmãos. Não aqui em vida. Talvez um dia, com a graça maravilhosa, Ele nos explique algo no céu, mas aqui, enquanto vivemos, não vamos entender mesmo. O texto é claro quando diz que Deus aceitou Jacó, mas rejeitou Esaú. Isso faz parte da sua soberania. E existem certas situações na sua vida que o que você tem que aceitar é a soberania de Deus, porque a soberania de Deus tem muito a ver com o seu amor. O amor de Deus é soberano. O amor de Deus, Ele escolhe. E por que Ele escolhe? Porque Ele quer. Por que é tão difícil? Porque o mundo relativiza tudo. Tudo é relativo. E hoje o evangelho apresentado não é o evangelho onde nós nos colocamos a serviço de Deus, mas é onde Deus se coloca a serviço de nós. E se Deus está ao nosso serviço, Ele não tem o direito de rejeitar ninguém. Como assim? É um fato. Olhe para o evangelho que está sendo apresentado hoje. Olha as discussões que estão acontecendo aí, Não sei se você acompanha, eu acompanho as discussões. Essa semana, um dado profeta,
foi discutir com o pastor Eliseu Rodrigues, um homem extremamente bíblico da Assembleia de Deus. A discussão foi espetacular. Eu vi alguns trechos, eu gostei demais do posicionamento do pastor Eliseu. Posicionamento bíblico. E o outro rapaz não tinha argumento nenhum. Por quê? Porque o que o outro pastor estava argumentando tinha base bíblica e o outro tinha base no quê? Em nada. Em nada. Em suas falácias. No Deus que ele criou para ele. Meus irmãos, isso é muito sério. A soberania de Deus mostra o seu grande amor pela nossa vida. Entender e compreender e aceitar a soberania de Deus tira um peso de você. Quando você não aceita a morte de um ente querido, você está dizendo que Deus não é soberano. E se você carrega esse peso nas tuas costas, que grande peso será? Não foi feito para você. Eu não estou dizendo que é fácil não, mas estou dizendo que este é o caminho correto de uma vida cristã saudável, de coisas que você não tem uma explicação. A única explicação é a soberania de Deus. Aceite. O Senhor é soberano, o seu amor é soberano. Em Jacó não havia mais razão do que em Esaú para ser objeto do amor divino. Ambos tinham os mesmos pais, gêmeos que eram, nasceram na mesma hora. Contudo Deus amou um e aborreceu de outro, rejeitou o outro. Por quê? Porque Ele quis. A gente precisa ouvir mais sobre isso. Porque foi assim Deus. Tem gente que não quer ouvir Deus, e Deus está falando, porque eu quis. Não foi Deus que falou. Não, foi sim. Foi sim. Eu não estou entendendo. Deus fala, não é para você entender, é para você obedecer. Não foi Deus que falou, foi o Satanás. Não foi Deus. Porque Ele também fala nesse nível conosco. Tem coisas que sim, detalhadamente Ele vai te trazer uma explicação, uma ministração, vai trabalhar profundamente com você, né? Seja no momento exato do acontecimento, ou talvez dias, meses, anos depois, mas Ele tem o seu trabalhar, Ele sabe exatamente, mas tem coisas que não, que a gente vai carregar até o dia da nossa sepultura, mas um dia estaremos no céu, e esse amor gracioso de Deus, você vai poder conversar com Ele sobre, se você lembrar, porque lá vai ser tão bom, que talvez todas as suas dúvidas que você tem hoje, quando você pisar para dentro do portão, você diga, não tenho mais dúvida nenhuma, agora tudo ficou esclarecido. Amém? Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, né? É difícil de aceitar uma verdade como essa, mas o amor de Deus é soberano. Vivemos num mundo relativizado, não se tem mais o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, mas lembre-se que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como o próprio Salomão, o sábio Salomão nos ensinou. Então temer o Senhor e aceitar a sua soberana vontade, seu soberano amor, é parte da vida cristã. Também outra coisa, o amor de Deus é infinito. Em Deus tudo é infinito. Sua essência enche os céus e a terra. Sua sabedoria não sofre limitação, porquanto Ele conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Seu poder é ilimitado, pois não há nada difícil demais para Ele. Seu amor é sem limite. Há nele uma profundidade que ninguém consegue sondar, uma altitude que ninguém consegue escalar. Há uma largura e um comprimento que desdenhosamente desafiam a medição feita por todo e qualquer padrão humano. Em Efésios 2,4 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Em Efésios 5,19 diz que o amor de Deus excede todo o entendimento. Podemos explicar? De jeito nenhum. João 3,16, porque Deus amou, Ele amou, não precisava de um objeto para amar, não precisava das suas boas obras para amar, Ele decidiu amar, esse é um dos seus atributos. Deus é amor em sua profundidade. Essa semana eu vi uma reportagem antiga, talvez você se lembre dela, uma mãe que assassinou o seu próprio filho, já adulto, fase adulta. Rapaz, ele não era bom da cabeça. O que a mãe relatou? Em seu relato, ela vai mostrando aos repórteres e aos policiais como ela fez. Chegou num ponto na vida dela, em que o amor pelo filho se esvaiu. Por quê? Porque o filho a violentava constantemente. Chegou uma hora que ela não aguentou mais. Em um momento que
rapaz se preparava para violentá-la, ela estava com uma faca guardada na sua cintura, e ela o atacou e o matou. E depois ela confessou esse crime, e aí na entrevista dada, né, ela com a repórter, ela falou assim: não, eu não me arrependo. Ele estava me fazendo muito mal. O que eu fiz foi só me defender. Existe limitação no amor humano, mas no amor de Deus não. Entende? Nessa perspectiva que nós precisamos entender que o amor de Deus é infinito. Ele não acaba. Por maior atrocidade que o homem venha a causar, o amor de Deus não sofre nenhum tipo de variação. Amém? Porque diz aqui no texto de Efésios 2:4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Amém? Meu irmão, não existe, nem mesmo para um rapaz que cometeu tal atrocidade com a própria mãe, nem mesmo para a mãe que cometeu tal atrocidade para com o seu filho, Deus continua amando eles infinitamente. Difícil de entender, né? Isso mexe com a gente. Mas grave isso na sua mente, grave isso no seu coração, grave isso para a sua vida. Deus é amor. Esse é um atributo lindo, especial e maravilhoso da parte de Deus. Em sua compreensão nós temos uma limitação, mas temos que ter uma convicção profunda no coração de que somos amados por esse Deus. Amém? Isso vai nos proteger. Quinto, o amor de Deus é imutável. Não há mudança nem sombra de variação, como diz em Tiago 1,17. Assim o seu amor não conhece mudança nem diminuição. Olha só o que diz aqui o texto de Romanos 8, de 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Esse é o grande amor de Deus pela nossa vida. Sexto, o amor de Deus é santo. Este é um outro princípio que levamos e devemos levar para a nossa vida. O amor de Deus não é regulado por capricho, paixão ou sentimento, mas por princípio. Princípio. Ele é santo. O amor de Deus não é mera fraqueza boazinha, nem brandura efeminada. As escrituras declaram: o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6. O que estão pintando de Deus aí fora? Pensa por um instante. O Jesus que estão pintando aí fora. Eu acho que, eu não tenho nada contra esses romances, chamar de romance, né? Um romance, que são feitos aí, que são elaborados por Hollywood principalmente, né? Existem aqueles filmes sobre Jesus que são mais raiz, mas estão surgindo novos que são verdadeiros romances. É bonito, né? A fotografia, tudo que acontece ali, a forma como é interpretada a pessoa de Jesus. Mas pode notar, o Jesus que é interpretado ali, ele não sai ele não vira uma mesa, né? Por quê? Porque eles estão interpretando uma parte só. Qual o propósito do The Chosen? Alcançar o não crente. Mas para você que é crente, você não pode pegar a teologia do The Chosen e achar que isso é vida cristã. Não pode, tá?
Você precisa ter um pouco mais de maturidade de entender que eu não estou dizendo que a série está errada, ok? É uma boa novela, é um bom romance, é uma apresentação de Jesus, de uma parte de Jesus que de fato acontece. Mas tome muito cuidado para você não basear a sua vida cristã em algo nesse nível, que você vai ter um problema. É por isso que eu estou dizendo aos homens aqui, estude teologia. Talvez você consiga compreender melhor que o amor de Deus é santo. E em sua santidade Ele não vai aceitar qualquer coisa. Deus não tolerará o pecado, mesmo em seu povo. Seu amor é puro, não se mistura com nenhum sentimentalismo barato. Concepção do mundo, aceitar qualquer coisa, independentemente da mudança ou não do pecador. Concepção do amor de Deus para com as nossas vidas. O amor dele é puro e ele não vai se misturar com o pecado. Suas misericórdias se renovam a cada manhã para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. As misericórdias do Senhor não se renovam para quem quer continuar vivendo em pecado. Para isso existe o juízo de Deus. E o juízo de Deus faz parte do seu amor pelas nossas vidas. Tem muita coisa na sua vida que se explica hoje porque você tem uma interpretação errônea de quem Deus é e do seu amor, que é santo. Então ajuste isso. Leia mais a palavra do Senhor. Não leiam textos apenas que mostram parte de quem o Senhor é, mas leiam textos também que mostram o amor de Deus através do juízo dele, para que você tenha o santo temor de andar em santidade diante de Deus. Amém? E sétimo e último, o amor de Deus é pleno de graça. O amor e o favor de Deus são inseparáveis. Aqui que nós lemos o texto de Romanos 8, de 32 a 39, fica claro isso. O amor de Deus, o amor e o favor de Deus são inseparáveis. Cristo morreu não para fazer com que Deus nos amasse, mas porque Ele amava o seu povo. O Calvário é a suprema demonstração do amor divino. Sempre que você for tentado a duvidar do amor de Deus, volte para o Calvário. O Calvário vai demonstrar para nós o quanto Deus nos ama. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único filho, que ele tinha de mais valioso, mais poderoso. O que ele tinha de melhor, ele envia para salvar a mim e a você. Sempre que você estiver com dúvida do amor de Deus, olhe para o Calvário. Essa é a demonstração clássica do grande amor de Deus por mim e por você. Meus irmãos, esse atributo de Deus é um atributo importantíssimo. Seriam necessários aqui talvez algumas horas para a gente explanar mais coisas aqui acerca desse amor. Coisas ainda mais profundas, mas acredito que dê para você pelo menos ter uma base, uma ideia de que Deus te ama. E Ele te ama não porque você tem algo para oferecer para Ele, mas porque desde sempre Ele te amou. E porque Ele amou você, o mundo, Ele enviou o que Ele tinha de melhor, o seu Filho, para que você fosse resgatado através deste amor. Você crê nisso de todo o seu coração? Vou pedir para você ficar de pé. Quero orar com você. Pastor, como eu aplico isso no meu dia a dia? Você tem que pensar em qual é a estratégia do inimigo em relação a você. Isso vai te ajudar a trazer uma aplicação prática para o seu dia. Qual é a estratégia de Satanás para essa semana que vai começar? Que está começando, né? Hoje é domingo. Em relação a você. Satanás quer que você se sinta e viva como alguém rejeitado. Já viu uma criança rejeitada? Uma criança rejeitada, ela se aborrece com qualquer coisa, ela se revolta com qualquer coisa.
Ela vive pelos cantos, é chorosa, chama atenção o tempo todo, arruma encrenca por tudo e por nada. É triste. Uma criança rejeitada é triste. Você não vê alegria numa criança rejeitada. E fisicamente falando, ela adoece, ela fica doente constantemente. É assim, bate diretamente no físico dela. Então uma das estratégias de Satanás é assim: eu vou fazer com que a Val e o Gerson, nesta semana, eu vou atacar para que eles não entendam o amor de Deus, não compreendam que o amor de Deus é eterno por eles, não percebam que o amor de Deus é infinito e que ele não sofre variação. Eu de alguma maneira vou incutir na mente, no coração e na vida deles, de que Deus não os ama por completo. E se isso acontece, se abre-se uma brecha, se o Marcel abre uma brecha e o diabo entra por ali, como que o Marcel vai reagir à sua semana, às situações da sua vida? Pode ser que no trabalho o Marcel esteja lá trabalhando e já se sentindo ou aceitando a rejeição que o diabo plantou no coração dele. Chegue o patrão do Marcel e diga: você está despedido. A reação do Marcel ao patrão pode ser: Deus me ama, da mesma maneira que ele abriu essa porta, ele está fechando, e eu sei que ele vai cuidar de mim em tudo. Ok? Mas se ele não estiver com uma compreensão exata do amor de Deus, ou se esforçando para isso, ele vai atacar o ofensor com ofensas, porque ele vai achar que é algo pessoal e ele não vai se sentir amado, ou não está se sentindo naquele dia amado por Deus. E assim é a nossa vida, meu irmão. Na realidade, muitas vezes a gente só está mesmo respondendo de maneira grosseira a uma rejeição que Satanás plantou no nosso coração, desse grande amor de Deus pelas nossas vidas. Eu estou te convidando nesta manhã a voltar a acreditar e confiar no amor infinito, grandioso, maravilhoso, bondoso, gracioso de Deus pela sua vida. Eu estou te convidando nesta manhã a ficar com o grande amor que Deus tem por você desde a eternidade. Não é o que você faz, não é o quão bonzinho você é o quanto Ele é bom e o quanto Ele é amor. Deus é amor, como Deus é Espírito. A sua resposta nessa semana, as coisas que vão te acontecer, vai estar intimamente ligado ao conhecimento deste atributo maravilhoso de Deus pela sua vida. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração, diga para o Senhor: Senhor, eu quero compreender melhor o seu amor. Senhor, eu quero responder esta semana totalmente, Pai, envolvido pelo teu amor, com uma compreensão maior do teu amor. Eu quero responder aos problemas, às decepções e até mesmo às alegrias, às gratidões, totalmente envolvido pelo teu amor. Peça isso para o Senhor. Você vai perceber que você vai dormir melhor. Você vai perceber que você vai tratar o seu cônjuge melhor. Você vai perceber que no seu trabalho você vai se relacionar melhor com os seus empregados e com os seus empregadores, com os seus líderes. Porque aquele que ama é aquele que entendeu o amor do Pai. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos amou. Desde sempre o Senhor
Senhor nos amou. Não foi algo que fizemos, não foi algo que estabelecemos em nossa vida que fez com que o Senhor nos amasse, não. Quando ainda éramos pecadores, o Senhor decidiu nos amar. E esse grande amor, ó Pai, é o que deve envolver as nossas vidas no dia de hoje. Então eu te peço, meu Pai, que haja neste lugar, neste ambiente, em nossa vida, em nossas famílias, no nosso contexto, uma compreensão maior deste significado tão grande, maravilhoso, que é o Senhor nos amar. Porque o Senhor nos amou. Porque o Senhor nos amou, não precisamos nos sentir rejeitados. Porque o Senhor nos amou, não precisamos viver em ansiedade. Porque o Senhor nos amou, não precisamos cair em depressão. Porque o Senhor nos amou, ó Pai, e nós podemos amar. Foi porque o Senhor nos amou. Nós podemos amar o nosso filho, nós podemos amar o nosso ex-marido, a nossa ex-esposa, porque o Senhor nos amou. Nós podemos amar os nossos inimigos, porque o Senhor nos amou. Nós podemos amar. Que esta seja uma realidade para nós, Pai, amar sem parar. Amar, ó Pai, aqueles que são bons para conosco, e amar aqueles que não são bons para nós. Amar o Senhor, ó Pai, acima de todas as coisas. Amar e compreender ainda maior e melhor o seu amor. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado por esse atributo, Pai, que é a sua própria natureza. Nos ajude a compreender melhor, para que possamos nos relacionar melhor contigo. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te adoramos e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja comigo e com você durante toda esta semana, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Amém. Então vamos